Ora então, boa tarde a todos. É com todo o gosto que aqui estou de novo, mais uma vez, e desta vez vamos discorrer sobre este assunto que aqui está. Nós chamamos-lhe decálogo porque vamos falar daquilo quanto conhecemos, do que investigamos em Portugal e também no estrangeiro, de um conjunto de 10 serviços que são aquilo que é possível encontrar-se, vamos a que centro espírita formos. Encontramos todo ou parte destes conjunto de 10 serviços. Daí o decálogo. Portanto, o decálogo do centro espírita. O centro espírita, o que nós pretendemos simbolizar é que é uma máquina afinada. Mesmo quando há alguma areiazinha, como a Paulinha dizia nesta linda prece que há pouco fizemos, até esta doutrina nos ensina a descobrir o porquê. Mas, portanto, é uma máquina afinada que pode ser lida segundo 3 vertentes. Qualquer centro espírita, o nosso inclusive, se organiza com uma tríplice natureza. Tem uma natureza de hospital, também a Paulinha teve o cuidado de referi-la na prece. Tem uma natureza de escola e, necessariamente, como se insere numa sociedade, tem que ter uma interface com essa sociedade, tem que ter uma estrutura de relações públicas. Qualquer centro a que vocês se dirijam, assim é, e o nosso também é, e podemos, ao longo da palestra, ir vendo onde é que está situado no nosso centro tudo isto. Muito bem. O centro espírita e a forma como ele se organiza é algo que nós podemos encontrar na codificação básica neste livro, no livro dos médiuns, que é o segundo livro da codificação. É publicado em 1861 e na parte final do livro, nos capítulos 29 e 30, Kardec escreve os estatutos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que ele tinha fundado em 1 de abril, perdão, a Sociedade Espírita em 1 de abril e a Revista Espírita em 1 de janeiro de 1858, ok? Isso é uma referência, vamos ver um pequenino resumo disso. Mas Allan Kardec não ficou apenas aí e estuda, através de um trabalho notável, como se deve organizar um centro espírita. E publica o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele criou e onde ele realizou um grande trabalho de pesquisa de médiuns, de estudos, para poder elaborar a codificação. Nesse trabalho notável, que é o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que se encontra no Livro dos Médiuns, nós vemos a gravidade das pesquisas mediúnicas. Portanto, se quiserem ler, é fácil de ler, está nestes 2 capítulos, são os finais, é interessante ler para se ter uma ideia do que Kardec visualizava, o que deviam ser as ditas sociedades espíritas, pois são os centros espíritas, é uma questão apenas de nome. Contudo, isto foi no princípio, estamos a falar 1858, no ano a seguir à publicação do Livro dos Espíritos. Mais tarde ele vai apurando as suas ideias sobre isto e na Revista Espírita de 1868 ele escreve um artigo chamado A Constituição do Espiritismo, que vem depois a ser reproduzida nas obras póstumas. As obras póstumas, como sabeis, é uma obra de Kardec, contudo não pertence à codificação básica. O que é que são estas obras póstumas? É uma coletânea de mensagens, de apontamentos que ele deixou à sua viúva, e são publicados 21 anos depois da sua morte. Ele morre em 1869, em 31 de março de 1869, e este livro é editado em 1890. É um livro muito interessante, muitas vezes tem reposições de assuntos que vinham já na Revista Espírita e outras vezes tem outras coisas
absolutamente inauditas, que não se conhecia, pequenas dúvidas, mensagens até de espíritos que ele não aproveitou para ser publicada na codificação básica, e é essencial para quem queira entender bem algum tema mais difícil do espiritismo, ou como é que surgiu qualquer uma das obras, ou ainda as questões da vivência espírita naquele tempo, na França daquele tempo. E no início do espiritismo, naturalmente. Nesta constituição do espiritismo, ele morre, portanto, como vos disse, em 31 de março de 1869, ele não sabia que ia morrer, hein? Mas portanto, em dezembro, ele escreve este artigo, que depois vem também nas obras póstumas, e nas obras póstumas até é chamado de Projeto 1868, Sociedade Espírita. O que é esta constituição do espiritismo? É a visão que ele, ao longo daqueles 12 anos, em que vinha trabalhando na sua missão espírita, a visão que ele adquiriu sobre a organização não só das sociedades espíritas dos centros, mas também do movimento espírita em termos gerais. Mal ele sabia que a morte o esperava passado uns meses, mas aqui está uma referência para o futuro. E ele torna a pontuar coisas que já vinham no livro dos Médiuns sobre a sociedade espírita. E ele diz que o espiritismo, um grupo espírita deve ter, e o movimento espírita em geral deve ter uma casa leia-se, um centro. Aqui está a casa, ok? Claro que em termos de movimento espírita poderá ter outras organizações, podem ser centros que se federem em uniões que se federem em federações que se federem em confederações, enfim, são organizações, são estruturas físicas, é o que se quer dizer, desde a mais pequena célula até à maior. Deve ter uma vertente de ensino. Muito bem, aqui estamos, a tal escola, dentro do centro espírita, vimos que é o hospital, escola e relações públicas. Escola, uma vertente de ensino da doutrina, como a Paulinha referia há pouco nos avisos. Temos aqui no centro algumas atividades destas. Esta é uma, esta palestra é uma, mas ela refere, por exemplo, às quintas-feiras, há um estudo que é feito, e depois há uns cursinhos, enfim. Portanto, tem uma vertente de formação, baseado necessariamente na codificação básica e noutras, mas sempre respeitando a codificação básica. Deve ter uma forma de publicitar aquilo que faz. Nós aqui no Centro Espírita, olha, olhamos para aqui, temos aqui publicitação, ok? De atividades que estamos a fazer. A Paulinha falou na publicitação do movimento espírita, onde nós também nos integramos, por exemplo, através de um jornal que, não sendo do nosso centro espírita, é um jornal espírita, do movimento espírita. Portanto, deve haver uma forma de publicitarmos aquilo que fazemos, senão de outra maneira, como é que nós nos inserimos na sociedade em que estamos? Nós não somos nenhuma estrutura secreta. Já vai o tempo em que a política nos obrigou a isso, no tempo do fascismo, em que em Portugal o espiritismo foi asfixiado e era praticado, estas reuniões eram praticadas à porta fechada. Não é o caso, nunca foi o caso e não deve ser o caso. Devemos publicitar as nossas atividades. Por fim, também deveremos ter o que ele na altura chamava de viagens. Leia-se hoje palestras. Palestras por outras pessoas que não sejam do nosso centro e do nosso centro que vão a outros centros. Ele dizia viagens porque Kardec, um dia qualquer podemos falar sobre a vida e obra dele. Na vida e obra dele, ele faz algumas viagens. O mais longe que ele vai, ele na vida dele só visita 3 países. Nasce em França, estuda na Suíça, volta para a França, inicia a sua atividade, faz algumas viagens por cidades de França e sai uma vez fora de França, vai para a Bélgica, ok? Mas em viagens em que ele vai a fazer palestras. Qual era o objetivo disso? O objetivo disso era trocar informação e garantir que de alguma maneira havia uma uniformidade no ensino da doutrina espírita, através exatamente das palestras. Como nós fazemos hoje, é exatamente convidando um palestrante de outro centro, ou um de nós que vai palestrar a outro centro, em que vamos trocando as várias verdades sobre a mesma realidade que é o Espiritismo. É essencial, porque ninguém tem a verdade. E convém
já que estamos no domínio de uma filosofia e de uma ciência, nós temos que confrontar as nossas verdades buscando uma melhor. Muito bem. Ora bem, então olhemos agora para o centro espírita. Vamos começar por abordar as relações públicas, o interface da nossa máquina tão aliadinha quanto possível com o exterior. Depois falaremos da estrutura interna do centro espírita, que está relacionada com a dita formação. Kardec falava na Constituição do Espiritismo, a nossa escola. E por último abordaremos a questão da estrutura interna do hospital dentro do centro espírita. Vamos começar então com a nossa ligação com o exterior, com as relações públicas. Eu dividi aqui em 3 pequeninas estruturas. Vamos começar por aquela mais óbvia, o acolhimento. Ok? Vou chamar acolhimento, há quem chama recepção, há quem chama atendimento. Mas eu vou chamar acolhimento, já vão perceber porque, que é para não me confundir depois com outros termos que eu vou utilizar. A nossa linguagem é curta e eu quero-vos falar da panóplia mais ampla que vocês podem encontrar nos centros espíritas, está bem? Vamos começar a falar do acolhimento. O que é o acolhimento? Aqui no nosso centro, fisicamente, é uma das trabalhadoras, um dos trabalhadores que ali estará, fisicamente sentado provavelmente ali naquela mesinha ou não, em que entra uma pessoa que ouviu falar do centro, quer saber o que isto é, ou passou por ali, o que é isto? Centro espírita, deixa-me lá ir. E vem aqui. Ou alguém que vem à procura já de qualquer coisa, que lhe foi dito e tal. Portanto, é o primeiro encontro com o centro espírita. O que é que ele vem cá fazer? Vem buscar informação. Satisfazer alguma questão que tenha, para que é que serve, quando funciona, se pode cá vir ou não, se paga alguma coisa ou não, enfim, essas coisas todas, às vezes há perguntas assim esdrúxulas, mas sim, é aqui, é nesta altura, no acolhimento. E claro, disto resulta a primeira impressão, se era isto que ele vinha à procura, se ficou com boa impressão ou não. Portanto, o que é que isto quer dizer para nós, trabalhadores do centro? É que quem está ali é um pouco a cara desta pequena organização, quer queira, quer não. Portanto, a forma como atender aquela pessoa que pela primeira vez vem, assim constrói, ajuda a construir uma imagem do nosso centro que se quer a mais positiva em qualquer centro. Portanto, e guarda-se a primeira impressão. Chamo isto de acolhimento, poderão em alguns centros dizer que é o atendimento, poderão dizer que é a recepção, poderá isto em alguns centros ser feito a um dia específico. Há centros em Portugal que têm um dia só para isto. As pessoas que vão pela primeira vez vão nesse dia e têm uma conversa, dizem ao que vêm, o que é que esperam, etc. E depois brifam-nos sobre o que é que fazem os centros, o que é que fazem em cada dia, etc. Por aí adiante. E até há alguns centros que é engraçado, aqueles que têm alguma capacidade mediúnica chegam a colocar um médium, psicografia normalmente, ao lado de quem está a atender. Aquilo é uma espécie de uma conversa privada. E se por acaso se revela alguma coisa do mundo espiritual para aquele que chega, recebe uma mensagenzinha. Aconteceu-me a mim num centro espírita há muitos anos atrás. É engraçado, é engraçado. Mas é só para vos dizer a panóplia, o que se pode às vezes encontrar. Bom, este livrinho que pertence ao projeto Manuel Filomeno de Miranda, e nós devemos ter aí, não é? São 9 livros neste momento. O projeto Manuel Filomeno de Miranda é um projeto que nasceu em 1990. 3 pessoas no Brasil que resolveram, com a sua experiência e com o intercâmbio com o mundo espiritual, verter ensinamentos para muitas atividades do centro espírita, desde o atendimento fraterno, o passe, as reuniões mediúnicas, etc. Portanto, é um conjunto de informação que eu recomendo vivamente. Qualquer centro deverá basear-se, olhar pelo menos para estes livrinhos. São 9 livros neste momento. Este é um deles e fala do atendimento fraterno, que vai nos servir também para o atendimento fraterno, em que eu agora vou dizer que é diferente do acolhimento, ok? Já vamos tratar do atendimento fraterno, mas às vezes, portanto, atender as pessoas. Vale a pena. Este livro poderão ir à internet, descarregá-lo, é gratuito, vale a pena ler. Muito bem. Isto era a primeira estrutura da nossa relação com o exterior, é a nossa porta de entrada. Depois temos umas portas de saída, ou uma janela e uma porta, como queiram. Portanto, como é que nos relacionamos com o exterior?
através das atividades fraternas, para além da divulgação, que já vamos tratar disso mais adiante, é outra estruturazinha das relações públicas. Das atividades fraternas. O que é isto? Olha, por exemplo, visitas a hospitais, a pessoas, trabalhadores ou não, conhecidos, que tenhamos num hospital. Aqui devemos ter algum cuidado, porque em Portugal não nos impõem muitas restrições nas visitas, mas, por exemplo, noutros países impõe. Por exemplo, em Espanha não se pode ir visitar quem quer. Tem que se estabelecer uma relação de amizade ou de família mesmo. Portanto, eu não posso ir a um hospital, aqui posso ir a um hospital e apetecer-me ir visitar a pessoa que está lá abandonada, não tem ninguém, eu vou lá conversar com ele. Por exemplo, em Espanha não se pode fazer isso. Mas isto é, nós também não nos devemos impor de forma nenhuma. O que eu estou a falar é ir visitar pessoas, ou que a gente sabe que são trabalhadores, ou são conhecidos, ou são pessoas que nos pedem para lá ir. Portanto, e podemos não só levar consolo, uma conversa, mas, por exemplo, dar um passe espírita. Ok? Já trataremos disso a seguir. Também, e a Paulinha tinha há pouco falado nisto, também nos avisos, também temos atividades sociais de distribuição de alimentos. Paulinha falou nisso. Tragam sempre puderem uma latinha de alimentos, etc. Coisas não perecíveis para... Nós estamos a tentar atender 4 famílias e tal. Pronto. Ok? Portanto, também há isto. A Paulinha também falou. Quando ela disse... quando viermos aqui à formação, aos cursos e tal, podem trazer os meninos, aqueles que tiverem meninos a cargo, filhos a cargo, pequenos, que temos uma evangelização infantil-juvenil. Não vamos falar de espiritismo propriamente, mas vamos enquadrá-los, etc. Não sei o que mais. É isto também. Ok? Isto é destinado fundamentalmente, chama evangelização infantil-juvenil, pode ter vários estádios, mas as crianças chegam, as mais pequeninas, hoje chegam pela primeira vez. O conjunto de informação que lhe é dado é distinto daqueles que já estão aqui há mais algum tempo. Portanto, é a chamada evangelização infantil-juvenil. Nem todos os centros têm. Estamos só a falar o que é que poderão encontrar globalmente. E também teremos aqui a distribuição de roupa. Se temos de comida, também podemos ter de roupa. As questões da roupa é uma questão difícil de gerir e elas sabem, as nossas diretoras sabem que é um bocadinho difícil de gerir. Para nós, que somos contribuintes, e todos nós que muitas vezes pegamos numa roupa que já não usamos e trazemos para dar, se há algum centro que tenha este serviço, devemos ter um cuidado. Não vamos dar aquilo que íamos deitar para o lixo, porque senão estamos a trazer para o centro. E o centro não é caixote de lixo, está bem? Isto é que é muito importante. Tragamos aquilo que... eu já não gosto desta cor, mas está boa, eu usaria, eu daria. Exatamente, ou deixou de me servir. Agora, por amor de Deus, se iam deitar no lixo, já está roto, já está velhos, vocês já não façam disto um caixote de lixo, porque também depois o pobre vai receber também, ele sabe ver, quando estão a dar algo útil ou algo que também estão, ok? Tenhamos cuidado com isto. Mas é um serviço também e que se inclui dentro das atividades fraternas. Dentro do projeto Manuel Filomeno Miranda, temos 2 livrinhos que nos ajudam muito com orientações sobre isto. O Atendimento Fraterno, que lá vem também a falar destas várias atividades, e temos a Terapia pelos Passos, fala do passo mais. Porquê? Porque nós vimos logo como uma das primeiras ir a um hospital ou ir à casa de alguém, que está alguém doente, e vamos lá fazer um passo. Também convém, quem lá vá, saiba o que é que vai fazer. Muito bem. Era a segunda subestrutura das relações públicas e a última é mesmo a comunicação, a divulgação. Ora, a divulgação, olha, costuma ter uma livraria que tenha ou não livros para vender, mas pelo menos para consultar, e ali a temos. Ok? Pronto. Uma forma de divulgação hoje em dia é os telemóveis, é o site na internet, é o Facebook e tal. É nos dias de hoje. Lá estamos nós a divulgar as nossas atividades naquilo que Kardec chamava na Constituição do Espiritismo a publicidade. Ou um jornal, se tivermos um jornal. Portanto, isto é anunciarmos aquilo que fazemos. E com isto terminávamos a parte das relações públicas. Vimos aqui já 3 serviços, digamos assim, dentro das relações públicas. Vamos agora olhar para dentro do centro espírita, onde encontramos uma parte de escola e uma parte de hospital.
Na parte de escola, a primeira e mais importante, o primeiro e mais importante serviço de qualquer centro espírita, e há centros espíritas que só têm este serviço, exatamente este que estamos aqui agora a fazer, é a palestra. A palestra é um momento de formação, estamos a partilhar conhecimentos, é um momento de tratamento espiritual, insere-se um pouco na área do hospital, é efetivamente o serviço por excelência, e qualquer centro o tem, o deve ter e deve pugnar por isso. Portanto, pode não ter mais nada, mas este deve ter semanal, ou 2 vezes à semana, ou bimensal, enfim, mas deve ter e deve ser o primeiro serviço. Associada a essa área da formação, terá depois os estudos doutrinários. Bom, os estudos doutrinários, bom está de ver que ninguém vai para mais avançado sem dominar o básico. Ok? Portanto, vão sempre começar os estudos doutrinários, consoante a casa tiver os recursos que tiver, as pessoas que frequentam. Se está no princípio, e são toda gente que está a iniciar o espiritismo, provavelmente ainda só tem esta fase. Está mais adiantado, tem várias pessoas que já fizeram este e agora querem evoluir para outros, e tem possibilidade, tem instrutores e tem tempo para criar outros cursos, cria outros cursos. Mas começamos sempre pelo chamado curso de base de espiritismo, pode ter muitos nomes. O que eu digo é o base, e baseia-se no Livro dos Espíritos. Ok? O Livro dos Espíritos. Muito bem, depois daí pode evoluir ou para o que é bastante comum, o estudo da mediunidade, como ferramenta que se usa, não é imprescindível, mas há centros que sentem essa necessidade, ou então os estudos sistematizados da doutrina. No curso de base de espiritismo, portanto, Livro dos Espíritos, e também o Filomeno, no projeto Filomeno Miranda, há um livrinho que é Reuniões Doutrinárias e Reuniões Mediúnicas no Centro Espírita. Vale a pena consultar este livrinho, que nos ajuda a organizar esta reunião. Nós estamos, por exemplo, numa reunião doutrinária. Ok? Neste momento. A palestra em si é também uma reunião doutrinária. Estamos a tratar de doutrina em reunião. Ok? Muito bem. O estudo da mediunidade necessariamente se baseia no Livro dos Médiuns. Não se aventurem por aqui sem saberem a base. Há centros que, infelizmente, às vezes querem rapidamente chegar aos voos mediúnicos e esquecem depois da base. Não ponham a carroça à frente dos bois. Portanto, por aqui, estudo da mediunidade, Livro dos Médiuns, e no projeto Filomeno Miranda teremos Reuniões Mediúnicas, um livrinho mesmo só dedicado à organização das reuniões mediúnicas, Vivência Mediúnica, o estudo do Livro dos Espíritos, é um estudo sobre como estudar, sobre o Livro dos Médiuns, estudo sobre o Livro dos Médiuns. Temos a qualidade na prática mediúnica, ali é a consciência e mediunidade. Portanto, dentro do projeto de Filomeno Miranda temos estes livrinhos todos, são pequenos, não são difíceis de ler, vale a pena ler. Quanto ao estudo sistematizado da doutrina, bom está de ver que, se é sistematizado, dá a volta, os temas todos da doutrina básica estão aqui enfiados. Poderá haver depois complementar, codificação complementar, não pode estar em contra a básica. Portanto, começa-se também por aqui, e já temos pano para mangas se começarmos, por exemplo, numa determinada obra e formos estudando. Claro que aqui temos também um apoio secundário dentro do projeto Filomeno Miranda. Aqui temos vários livros, por exemplo, temos a terapia de espaços, o atendimento fraterno, formar as pessoas para o atendimento fraterno, os passistas, o curso de passos também já aqui se fez, já terminou? Não, ainda está a correr. Muito bem. Portanto, temos aqui muito que podemos fazer, mas sempre respeitando a codificação básica. Isto encerra a parte de escola. É mais ou menos isto que se encontram com mais cursos, menos cursos, é isto que se encontra em qualquer centro espírita, consoante os recursos que tem. Ok? Entramos agora na questão do hospital, e no hospital temos agora mais uma série de serviços. Ora, agora vamos diferenciar então o acolhimento do atendimento fraterno. Ok?
No nosso centro nós podemos diferenciá-lo, embora nos pareça pequenino em termos de estrutura física, é grande e é diverso já nos serviços que oferece. E sim, nós temos isto diferenciado. Temos uma conversa ali com quem vem pela primeira vez e logo a partir das 18 horas, quem tiver um problema privado queira colocar, o chamado atendimento fraterno. Ok? É uma conversa privada, é uma conversa mais especializada, em que a pessoa vai à procura de orientação, vai pôr o seu problema, vai à procura de orientação e o trabalhador do centro que ouve e recolhe isto vai tentar avaliar da necessidade de algum tratamento espiritual que o centro lhe possa dar. Como primeiro, já vimos, tem logo a palestra. É um dos tratamentos espirituais também. Mas depois tem outros, ok? Vamos já ver a seguir a panóplia possível. Claro que todos nós devemos ter bem claro que os problemas são nossos e as soluções também. Nós, num centro espírita, trabalhadores do centro espírita, nesta função de atendimento fraterno, não podemos prometer nada. Isto não é uma loja onde eu vou comprar uma solução para o meu problema. É pena que não fosse, não é? É pena que não fosse. Mas sim, podem contar com uma palavra amiga, podem contar com uma orientação e com uma ajuda que os recursos do centro possam ter. Mas no fundo, a solução está dentro de vocês. Se vocês nada fizerem, nada vale. Nada vale. Zero batatas, ok? Tem mesmo que se empenhar. Muito bem. Cá temos, de novo, o Projeto Manuel Filomeno de Miranda, este livrinho Atendimento Fraterno, essencial para nos orientar como falar com a pessoa. Tem alguns exemplozinhos de problemas que se nos expõem. Uma coisa que costuma acontecer é uma tendência de quem, na sua ânsia de ajudar o outro, muitas vezes, em vez de escutar, começa a perguntar. Se algum dia vocês fizerem isto, seja num centro ou seja fora, reservem-se. Quanto mais vocês souberem do problema da pessoa, mais empenhados estão e às vezes mais condicionados estão depois. Deixem ser a pessoa a dizer-vos qual é que é o problema, pelas suas palavras. Se tiverem alguma dúvida, perguntam, etc. Mas deixem ser, porque também não há o direito de invadirmos a privacidade. Muitas vezes depois a pessoa quer começar a perguntar, mas a pessoa não se dá conta, porque todos somos curiosos e depois começamos a fazer perguntas a mais. Ok? Portanto, respeitemos a pessoa que nos procura, a pessoa que tem problema, deixemos expor o problema, demos-lhe tempo para falar, não caindo no que às vezes em alguns centros espíritas acontece, já me aconteceu, como ainda um atendimento fraterno e realmente eu falei 1 minuto e de lá é que parecia que havia problema. Bom, portanto, não façamos isso, ok? Saibamos escutar, ok? Tomemos notas e depois vamos ponderar. O próprio, de certeza que logo recebe uma série de orientações, no mínimo para frequentar o centro, no mínimo para vir às palestras, no mínimo se tem um problema e se procura um hospital, tem que vir ao hospital. Está bem? A telemedicina ainda não chegou bem aqui ao nosso. Muito bem. Isto é o atendimento fraterno, que muitas vezes também está tudo misturado. A recepção, acolhimento e atendimento fraterno, pronto. Mas estão a ver a diferença que podemos fazer quando temos estes serviços distintos. Muito bem, cá temos então os tratamentos espirituais. Há variados. Palestra é um. Evangelho no lar é outro. São tratamentos que nós podemos fazer em casa. Ok? Depois há uma série de tratamentos, o passe magnético, e pode haver tratamentos de curas espirituais, quando as há, depende muito das capacidades que cada centro tiver. Portanto, claro que naquele atendimento fraterno, o trabalhador do centro toma notas e tal, e eventualmente, depois, em reunião com os trabalhadores do centro, se decide se, para além e concomitantemente com os tratamentos que são sugeridos, que no mínimo há de ser palestra, evangelho no lar, frequentar cursos, porque
A maior parte dos problemas é só pela nossa ignorância. Nós não sabemos o que é que nos está a acontecer. Ok? É só por isso. Quando passamos a saber o que está a acontecer, o problema acaba por desaparecer tal como entrou. Nem é preciso avançarmos mais. Mas isso, os trabalhadores do centro, em reunião própria, decidirão se dever-se-á elaborar mais alguma coisa em socorro da pessoa. Portanto, tratamentos espirituais, outro serviço que existe. Desses tratamentos espirituais eu destaco este. É um tratamento espiritual e físico, chamado passe magnético. O passe magnético tem como apoio, no Projeto Filomena de Miranda tem este livrinho, Os Passos Aprendendo com os Espíritos, a Terapia pelos Passos, e tem um livro maravilhoso também, de Jacob de Mello, que nos explica o que é que está envolvido no passe magnético. É fundamentalmente uma transferência de energias entre um médium passista, que tem que estar em boas condições físicas, não pode estar mais doente que o outro, senão então a energia pior, não é? Portanto, tem que estar minimamente em condições. É um átomo mediúnico para todos os efeitos. E, claro, tem uma intervenção espiritual, normalmente dos médicos espirituais que conhecem. O médium passista é só um médium. O que se opera de mais específico é através dele, mas é pela espiritualidade, ok? Nisto se baseia, por exemplo, os milagres de Cristo, os milagres das curas, etc. Isto são transferências de energia, não é milagre nenhum. Hoje a gente sabe como é e mais ou menos se tem essa ideia. Ter a ideia que nos passos não é só ir ao passo de novo, não vou ao passo, manda-me aí o passo para cima que é você daqui bem, não. Tem duas componentes. Tem a componente do próprio passista, que tem uma preparação própria, deve estar em aceitáveis condições físicas e bem, tranquilo. Deve estar concentrado enquanto faz o passe, deve estar em prece, pedindo pelo quem recebe o passe. Mas quem recebe o passe que não vai para lá exatamente assim. Não, também tem que estar concentrado, tem que saber o que é que vai e também deve estar em prece. Tudo se opera pelo pensamento através, normalmente, das mãos do passista. Tem depois 3 fases, mas isso já vem do curso, né? Tem uma fase de disrupção das energias, tem uma fase de repouso e tem uma fase de emissão das energias, mas isso é do curso, não vale a pena. Ok? Pronto, mas está aqui este tratamento que é muito comum, quase todos os centros têm, porque esta capacidade mediúnica todos temos, de transmissão de energia, todos temos, desde que temos um corpo, temos temperatura no corpo, nem precisamos tocar, basta só aproximar, quando a gente sente, está quente, e não estou a tocar em ninguém, já estou a emitir energia, só tenho que aprender a modulá-la, ok? Portanto, outro serviço que costuma existir, aqui no nosso centro, eu não sei se o temos implementado em forma de livro, em forma de caixa de coisa, ou não o temos, não sei ainda. É a caixinha que a Paulinha falou no aviso. Está ali aquela caixinha para a pessoa deixar... Muito bem, está ali uma caixinha para deixarem sugestões, etc. E também pode ser para ter um pedido por alguém. Por exemplo, temos alguém que está doente e que não pode vir ao centro, gostava de vir ao centro. E nós pedimos por ele, pomos o nome, pelo menos o nome, não é? E pedimos por ele. E essa caixinha das preces é depois submetida no momento oportuno, que a direção entende, numa reunião, pode ser específica, ou até pode ser aqui durante a palestra, depende dos serviços que o centro tiver, em que é feitas umas chamadas vibrações. É um pedido por essas pessoas. Não é preciso estarmos a ler exatamente os nomes todos que lá estão. Pomos ali, a espiritualidade sabe o que é que lá está. Nós é que temos que intencionalmente reservar um momento de caridade e atenção para com aqueles que estão ali inscritos. Ok? Pronto. De qualquer das maneiras, quem escreve o nome, que não pense que está ali a despejar o problema, não. Ok? De novo, as soluções estão dentro de nós, os problemas e as soluções estão dentro de nós. Temos que colaborar. Daqui do centro, o que a gente pode fazer é criar um momento específico em que vamos todos vibrar para apoio também deles. Que pode ser, por exemplo, numa prece, numa reunião doutrinária. Também pode ser numa reunião mediúnica. E porque falamos em reunião mediúnica, cá está, é o último serviço que eu vos quero falar, o 10º serviço, que são as reuniões mediúnicas. Nem todos os centros têm
nem é sequer objetivo absoluto ter, tudo depende da capacidade que o centro tiver, das necessidades que o centro tiver. As reuniões mediúnicas, de acordo com o livro dos médiuns, são três tipos. São as chamadas frívolas, as experimentais e as instrutivas. Os centros espíritas só se dedicam a estas. Contudo, o que é que são as frívolas? As frívolas toda a gente, se calhar, se não foi, já ouviu falar que há, não sei, um médium não sei aonde, o doutor Umbanda não sei o que mais, que cura os problemas todos e mais alguns e paga e tal, coisa. Isso é frívolas. São. Sim, pode haver mediunidade ali e por certo há, mas os interesses que estão detrás são interesses, não interessa à espiritualidade superior. Portanto, são frívolos. Às vezes a brincadeira do copo, então eu vou receber uma herança e não sei o quê. Elas perguntam e depois a gente vai lá ouvir exatamente o que é. Tudo bem, uma boa. Ok, são as frívolas. Não praticamos nada disso num centro espírita. Há as experimentais. As experimentais podem ser algumas feitas em alguns centros espíritas. Kardec escreveu a codificação básica, indo muito por aqui, começando por aqui e depois transformando-nos nisto. O que é que são as experimentais? Por exemplo, nos tempos que correm, se no nosso centro nós, de forma reiterada, implementássemos experimentação com transcomunicação mediúnica, é claro que muitas das mensagens que se obtêm na transcomunicação mediúnica são de valor instrutivo já, mas numa fase embrionária são bastante experimentais. Ok? Num centro a funcionar com médiuns humanos, com uma rotina de contacto com o mundo espiritual, são as instrutivas, as reuniões que nós praticamos. E elas servem para 3 objetivos. De novo, instruir, porque são instrutivas. As reuniões mediúnicas, há às vezes médiuns nos centros espíritas que julgam que vão à reunião mediúnica para ajudar outros. Estão enganados de princípio. Nós vamos todos, quem participa nas reuniões mediúnicas, vai todo fundamentalmente para se instruir. Nem que seja para perceber, através da comunicação do outro, que já está noutra dimensão, nós vermos a lei da causa e efeito a funcionar e nós aprendermos o que é que está a acontecer para nós hoje corrigirmos. Ok? Claro que poderemos tentar ajudar, mas o objetivo principal de qualquer reunião mediúnica é este. Portanto, não se ponha nenhum médium, nem nenhum diretor de reunião mediúnica a pensar que vai para lá e vai fazer milagres e ajudar todos. Não é bem isso. Não é bem isso. Se meditarmos bem, humildemente, aprendemos muito nessas reuniões mediúnicas. Portanto, instruir, primeiro objetivo. Segundo objetivo, comprovar. Há pessoas que só mesmo vendo, só ouvindo, Mas claro que se também não tiver estudado, os fenómenos mediúnicos são às vezes, para já são abundantíssimos. Nós é que muitas vezes nem nos apercebemos dele porque não estudamos, não percebemos como é que eles acontecem. Portanto, se eu também não tiver estudado, quer dizer, ver uma pessoa a falar num assunto qualquer, que eu nem conheço a pessoa, nem coisa e tal, está-se aqui a passar alguma coisa. Aquilo não tem nada de fantástico. Obriga a perceber, obriga a entender, a conhecer-se o médium. Ui, espera lá, isto não é dele. Ui, está aqui outra coisa. Portanto, há aqui outras, ou escreve, ui, isto não é dele. Bom, há aqui coisas sublimes, ok? É como vos digo, todos, independentemente de terem ou não participado em reuniões mediúnicas específicas, todos vocês já se cruzaram com fenómenos mediúnicos. E todas as noites se cruzam, a começar pelos sonhos. Ok? Pronto. E quando se põe a tentar interpretar sonhos, já vem a dificuldade que muitas vezes ocorre numa reunião mediúnica, a um doutrinador ou um diretor de uma reunião mediúnica perceber o que é que se ali passou, se não passou nenhuma mistificação, se está a perceber bem as coisas todas direitinhas. Claro, e também serve para socorrer aqueles que realmente tiverem necessidade de socorrer-se. O que é que a codificação básica nos oferece como melhor orientação para reuniões mediúnicas, para a atividade mediúnica? É o livro dos médiuns. É o melhor manual de paranormalidade humana. Tem lá as leis que regem todas as conhecidas capacidades humanas, de mediunidade humana. E encontramos aqui, no projeto Filomeno de Miranda, cá temos, logo à cabeça este livrinho de reuniões mediúnicas tem o essencial para algum centro que
queira começar ou já tenha reuniões a funcionar, tem uma série de indicações muito importantes. Depois tem todos estes livrinhos aqui e este também ainda volta outra vez a lidar com as reuniões mediúnicas. De qualquer das maneiras, ter ideia que isto não é nem o ovo de Colombo, nem o objetivo a atingir, é um assunto muito sério, deve ser praticado com conhecimento, sob pena de transformarmos a reunião mediúnica em reuniões frívolas das pessoas que também entram no centro espírita à espera que o centro espírita lhes vá arranjar a solução para todos os problemas e o mundo espiritual é cá de trabalhar por nós, etc. Não. Ela serve fundamentalmente para instruir. E nem tudo o que acontece na reunião mediúnica isso temos que aceitar, pode ser comunicado àquele, por exemplo, a quem se vibrou. Imaginemos, aquelas caixinhas das preces, está lá uma indicação, ou de um atendimento fraterno, decidiu-se que o centro tem reunião mediúnica, e este caso pode configurar alguma interferência espiritual, vamos levar a reunião mediúnica a ver se ocorre alguma coisa. E pode ocorrer, mas depende o que é que lá vier. Não é tudo o que lá possa ser dito a respeito de uma pessoa que está em dificuldades e que estamos a procurar o apoio, não pode ser transmitido diretamente. Vocês percebem isso perfeitamente. Serve exatamente, de novo, para instruir quem tem a responsabilidade de ser o médico, o diretor do hospital do centro espírita, no sentido de melhor levar o apoio àquela pessoa. Portanto, a verdade é algo que não pode servir de arma. Ok? Muitas vezes ouve-se nas reuniões mediúnicas, é-nos dado a conhecer determinados pormenores sobre um determinado caso, que o diretor da reunião mediúnica e as pessoas estão obrigadas a um sigilo e estão obrigadas a um dever caritativo de filtragem do assunto. Reparai, Cristo, naquele episódio que se conta no Evangelho da mulher adúltera, não é? Que chegaram lá os outros todos e quiseram testá-lo. Temos aqui esta mulher adúltera, o que é que a tua lei diz que se deve fazer? Porque na lei dos fariseus apedrejava-se. E Jesus deixou-os falar, continuou a riscar no chão e tal. E às tantas disse-lhes: aquele que entre vocês não estiver em pecado, que atire a primeira pedra. E um por um todos foram embora, até ficou só ele e a mulher. E o que é que ele disse à mulher? Vai em paz, também não sou eu quem te vai julgar. Vai em paz e não tornes a pecar. Quer dizer, a solução está nela, não está, de novo, não está nele. Todos aqui estamos para aprender. Mas o que é que ele fez à verdade de Jesus Cristo, que sabia a verdade de todos? O outro poderia dizer: então e tu, também não estás, não sei o quê. Não, ele não fez nada disto. Okay? Assim é a mesma coisa. Quando temos informação, acesso a determinada informação, primeira coisa, isto é para instruir. E se depois de nós estarmos instruídos conseguirmos ajudar alguém com a informação que temos, muito bem, diretamente, cuidado. Bom, meus amigos, era isto, estes 10 serviços que aqui estão, se contar então aqui 10, que é aquilo que podereis encontrar mais ou menos, de uma forma mais ou menos exaustiva em qualquer centro espírita. Referindo, dentro da escola este é o essencial, que também faz parte do tratamento e, claro, tem que ter uma interação com o mundo exterior. E pronto, estava à vossa disposição para qualquer pergunta que me queiram pôr sobre este assunto ou outro. Obrigado pela vossa atenção. Muito bem, estes são os livrinhos todos que aqui estão. Eu estou a gravar isto e vou publicar neste canal, como habitualmente, e amanhã ou depois já lá estão. Muito bem, então agora vamos concentrar-nos aqui na nossa prece. Vamos agora recolher ao nosso íntimo, buscando pensamentos alegres, buscando pensar na união entre nós encarnados que aqui estamos e também com os mentores espirituais nossos e os da casa, a equipa espiritual que assiste a este centro,
que aqui está presente e que está também a vibrar e bem em nosso favor, porque qualquer espiritualidade superior quer sempre o bem dos que estão à sua volta, dos seus protegidos e de si próprios. E nós aqui estamos também a aprender a ser assim, a ter cada vez menos momentos de tristeza ou de depressão, habituar-nos a ver a vida tal como ela é, uma continuidade de oportunidades em direção a estádios mais avançados e melhores da nossa felicidade. Então, recolhidos ao nosso íntimo, estabilizadas as nossas emoções, unidos todos em pensamento, vamos orar, vamos conversar com Deus, alegre, louvando pela sua obra maravilhosa, pela escola da vida, onde nós vamos aprendendo e buscamos aprender a ser felizes em grau maior todos os dias da nossa vida. É uma obra maravilhosa, é uma obra digna de louvor, que invariavelmente faz apontar todos, independentemente das dificuldades por que passam, com mais ou menos tempo, à felicidade e à alegria. Mas agradeçamos ao Senhor o benefício que nos é concedido por podermos aceder a estas informações que fomos partilhando uns com os outros neste momento de palestra e que todas elas focam um melhor conhecimento de nós próprios, a melhor maneira de dominarmos os nossos pensamentos e as nossas emoções e sermos melhores seres humanos. E claro, agradecemos ter-nos cruzado com esta doutrina de base, o Espiritismo, que é o nosso apoio para toda esta nossa conversa que aqui tivemos, que tem orientações ético-morais maravilhosas, sérias, instrutivas e que nos permitem encurtar o caminho para a felicidade a que todos somos votados pelo Criador. Mas é claro que ainda nos falta muito, a perfeição está muito longe e ela é infinita. E no momento em que nos encontramos, muitas vezes ainda temos dificuldade em surpreender-nos a pensar. O mesmo é dizer, temos dificuldade em surpreender-nos a fazer-nos infelizes. Só mais tarde nos damos conta. Pois vamos pedir a Deus, à espiritualidade superior, aos nossos guias, que nesses momentos em que não conseguimos ver mais nada, parece que é tudo cinzento à nossa volta, o fundo do balde está cada vez mais lá no fundo e continuamos sem ver nada, que nos despertem, que nos lancem um alarme, para que nos recordemos que estamos aqui para ser felizes. Aquilo que enfrentamos, as provas que enfrentamos, são reflexos tão só da lei da causa e efeito e são destinados a que nós aprendamos para que, num futuro, semeemos hoje aquilo que num futuro venhamos a colher e que não seja as provas e as expiações que colhemos hoje que são reflexos do passado. Essas não se podem alterar, temos que resignadamente as aceitar e colher delas as instruções necessárias, mas hoje semear alegria, semear esperança, para que amanhã o sol brilhe nos nossos corações e nas nossas famílias, nos nossos amigos, independentemente do lado da vida em que nos encontremos. Bem-aja, uma boa semana a todos.